Puede tomar su lugar, Vocês podem se assentar. toque al vecino y dígale, te veo más delgado. Toque no seu irmão e diga: eu te vejo mais magro. Si no lo está, pues por fe, dígale por Se fe. você não por fe. estiver, por fé, diga a ele. Ok, qué bueno estar en casa. Que bom estar em casa. Le damos, oye, hay muchos delgados aquí hoy. Ó, muitos magros hoje aqui. Ok, quiero darle gracias a mi Padre Celestial Eu quero agradecer ao Pai Celestial por la oportunidad de estar en mi casa. pela oportunidade de estar na minha casa. Siempre digo, Eu sempre digo, donde quiera que voy, onde quer que eu vá, que no hay un lugar mejor que usted puede estar que en casa. que não existe nenhum lugar melhor do que estar em casa. Y no es porque alguien se lo diga, E não é porque alguém diga es isso a porque você. usted tiene que revelárselo. É porque isso tem que ser revelado a você. Puedo llegar muy cargado a este lugar. Eu posso chegar muito carregado neste Puedo lugar. llegar con muchas cosas en mi cabeza. Eu posso chegar com muitas coisas na cabeça. Pero cuando entro por esa puerta, Mas quando eu entro por aquela porta, automáticamente todo en mi mente es mudado. automaticamente tudo muda na minha cabeça. Quiero darle gracias a los padres espirituales, mis padres espirituales, Eu quero agradecer aos meus pais por el espirituais privilegio y la oportunidad pelo privilégio e pela oportunidade de poder estar acá en esta plataforma. de poder estar aqui nesse altar. Es un privilegio y una honra. É um privilégio e uma honra. No tomo livianamente el estar acá. Eu não levo isso de uma Es forma una liviana. alta responsabilidad É uma responsabilidade muito grande. cada vez que usted sube acá. Toda vez que você sobe Y aqui. usted que está allí, E você que está aí, atesórelo, porque un día usted puede estar acá también. atesoure isso. Tenha Gracias. apreço por isso, porque um dia você Pai, também vai estar gracias, Mai, aqui. por creer en nosotros. Obrigada, Pai e Mãe, Y a por cada uno crer de em mim. ustedes, gracias por estar en este lugar. E obrigada a cada um de vocês por Gracias estarem por aqui. haberse dado cita a este lugar. Obrado por estarem neste lugar Usted nessa puede noite haberse como quedado en compromisso. otro lugar, Você poderia estar em outro lugar, pero usted decidió venir a mas casa. você decidiu vir a casa. Dése un fuerte aplauso a usted mismo por estar acá. Dê um forte aplauso a você mesmo por estar aqui. Hice una promesa a Mai hace un día Eu fiz uma promessa à mãe faz um dia que me iba a portar bien, que eu me comportaria, porque a veces aquí se fluye en el espíritu, porque às vezes aqui se flui no y espírito fluir en el espíritu e fluir no y espírito hablar cubano es un poquito e complicado. falar cubano é um pouco complicado. Entonces me voy a portar bien para poder que Ana me pueda pues traducir Então eu vou me comportar para que a Ana possa me y traduzir que ustedes puedan llevarse el mensaje que tengo para ustedes en esta noche. e que vocês possam levar a mensagem que eu tenho para vocês nessa noite. Quiero comenzar a traer una enseñanza Eu quero começar trazendo um ensinamento que he puesto por título que eu coloquei como título, de la traducción que é a tradição a la revelación. à revelação. Le explico. De la tradición. Eu explico. A la Da tradição à revelação. Uno de los grandes problemas que están sucediendo hoy a nivel global en la iglesia Um dos grandes problemas que nós temos a nível global na ha igreja sido por la tradición. é pela tradição. Y quiero leer un versículo acá, E eu quero ler um versículo es aqui. el único que vamos a leer. É o único que nós vamos ler. Y a partir de este versículo E a partir deste versículo, vamos a comenzar a desarrollar. nós vamos começar a Más desenvolver que a mensagem. predicar, quiero enseñar. Mais que pregar, eu quero ensinar. Me gusta enseñar. Eu gosto de ensinar. Es una pasión. É uma paixão. Porque Jesús lo primero que hacía era enseñaba, Porque Jesus, o primeiro que ele fazia Predicava. era ensinar, pregar, sanaba curar y echaba fuera demonios. e libertar. Hoy en día todo se ha invertido. Hoje em dia tudo se inverteu. Hay gente liberando, Existem pessoas hay gente libertando, echando fuera demonios, existem pessoas Hay expulsando gente demônios, predicando. existem pessoas pregando, pero no enseñan a nadie. mas não ensinam ninguém. Entonces es clave en una iglesia Então é chave numa el igreja poder enseñar. poder ensinar. Y aquí esto es una iglesia donde se enseña. E aqui essa é uma igreja onde se ensina. Hay una de las virtudes que tiene mi padre espiritual, Uma das virtudes que tem minha o meu madre pai espiritual. espiritual e a minha mãe espiritual. pero mi padre es poderoso Mas en o esa meu área. pai é poderoso nessa área. Por eso cada vez que se sube aquí Por isso, cada vez que ele sobe y aqui él baja, e ele desce, yo lo abrazo eu o abraço, porque es un maestro. porque é um mestre. Entonces cuando usted enseña, Então, quando você ensina, la persona la prepara para que usted pueda ser efectivo en su destino. a pessoa te prepara para que você possa fazer isso de forma Vamos a efetiva entrar en no seu materia. destino. Vamos a Efesios capítulo 4, Vamos a Efésios 4, versículo del 4 al 6. versículo do 4 ao 6. Quiero que me acompañe.
Quero que me acompanhem, por Efesios favor. 4, Efésios 4, del versículo 4 al 6. do 4 ao 6. Y dice la escritura de la siguiente Diz a manera. Escritura da seguinte forma: Un solo cuerpo, un solo espíritu, como también fuisteis llamado con una misma esperanza de vuestro llamamiento. Un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, quien está sobre todos, a través de todo y en todos. Há um só corpo e um só espírito, como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos vós. Vamos a comenzar, como lo había explicado, Vamos começar como eu havia explicado. que habíamos puesto por título Nós havíamos colocado por de la título tradición a la revelación. da tradição até a revelação. Tenemos que partir del concepto de qué es tradición. Nós temos que partir do conceito de o que é a tradição. Usted no puede hablar de nada Você não pode falar de nada sin usted saber cuál es el concepto. sem você saber qual é o conceito. Usted no puede estar caminando en algo Você não pode estar si caminhando em usted algo no sabe por qué lo está haciendo. se você não sabe o porquê Vamos a está partir fazendo de allí. isso. ¿Qué es Partimos daí. tradición? O que é tradição? Es costumbres, É costumes, prácticas culturales, práticas culturais, religiosas, religiosas que se transmiten que se de transmitem generación en generación. de geração a geração. Por ejemplo, en Brasil Por exemplo, no hay Brasil, tradición, como en ningún otro país, de tomar café a las 5 de la tarde. no Brasil nós temos a tradição de tomar café às Isso 5 é da parte tarde, da como cultura nenhum país. del Isso é brasileiro. parte do brasileiro. El reunirse familiarmente Reunir-se com a família todos los fines de semana, todos os finais de he visto semana. aquí que es una tradición. Eu vi que aqui é uma Es tradição. parte de la cultura de É ustedes. parte da cultura de En vocês. América no sucede así. Na América nós não fazemos Tienes isso. que hasta llamar para ir a ver a tu papá. Você tem que ligar para ir Tienes que ver o seu ligar pai. por teléfono para ver a tu hermano. Você precisa ligar para ir ver o teu irmão. Tienes que llamar con tiempo para poderte reunir. Você tem que ligar com tempo para poder se reunir. Aquí tú te montas en un auto, tocaste y dices, Aqui você Prepara o entra pão no e o carro, café. manda preparar o pão e o café algo e tá que me lá. gusta a mí, Algo que eu gosto, porque es parte también de la cultura que teníamos en nuestro país. porque é parte também da cultura que nós temos, Allá nós usted tínhamos tocava no na nosso país. porta? Lá nós tocávamos a porta Y le decía, échale agua a la sopa. e diziam, coloque mais água no feijão, chegou como mais nós gente. dizemos. Que chegou mais gente. No alcanza para todo el mundo. Não chega para todo mundo. Entonces, la tradición Então a tradição es costumbres é costume culturales cultural que va de generación en generación. que vai de geração em geração. ¿Qué está pasando? O que está acontecendo? En el tiempo antiguo, Na antiguidade, la tradición era muy común en todo el mundo. a tradição era muito comum no mundo todo. Y la tradición convertía a las personas en esclavas. E a tradição convertia pessoas em escravos. ¿Por qué, pastor? Por quê, pastor? Porque te hacían vivir de acuerdo a una costumbre de la época. Porque fazia você viver de acordo La com o mujer costume da tenía que época. andar con un cuello de tortuga hasta aquí, As mulheres tinham que andar com o pescoço Em coberto pleno até verano. aqui, em pleno verão. todas las piernas velludas, Todas as pernas la peludas, falda que no se le veía el carcañal, a saia que não se viu o calcanhar, las mangas hasta aquí, as mangas até aqui, en pleno calor, em pleno calor. una bufanda en la cabeza, solo se le veían los ojos, Uma touca na cabeça, só se viam os olhos. solo se le veían los ojos. Si me salían de noche yo salía corriendo. Se saíam de noite, eu sairia correndo. Entonces, ¿qué sucede con la tradición? Então, o que acontece com a tradição? La tradición A tradição te enseña a vivir de apariencias. te ensina a viver de aparência. Eso no es aquí, es allá en Mandarituba. Isso não é aqui, tá? É só em Esto não Mandirituba. acontece aqui. Isso não acontece aqui. Y te esclaviza, E isso te escraviza. porque usted va a vivir Porque você vai viver conforme a la opinión humana. conforme a opinião humana. Usted se va a vestir Você vai se vestir conforme
a la tradición familiar. conforme a tradição familiar. Si mi papá usaba el pantalón campana, Se o meu pai usava tenho aquelas que usar calças de el campana, pantalón campana. eu também tenho que usar essa calça de campana. si mi papá usaba un pullover con un cocodrilo, Se o meu pai usava uma blusa de crocodilo, yo también tengo que tener el eu pullover. con também el teria cocodrilo. que ter essa blusa de crocodilo. Si mi padre era machista y alcohólico, Se o meu pai era machista e alcoólico, yo también tengo que ser. eu também teria que ser. Eso es tradición. Isso é tradição. La vida va evolucionando. E a vida vai La evoluindo. tradición te esclaviza, A tradição te pero la escraviza, revelación mas a revelação te da libertad. te dá liberdade. Explíqueme, pastor, que no entiendo. Explique, pastor, porque Venga. eu não entendo. Vamos a hacer algo ilustrativo aquí para que me entiendan. Vamos fazer uma ilustração para que vocês me entendam. A ver, ¿puede venir el esposo de Ana acá? Jefferson, Corriendo, por favor. correndo, por favor. Pero ya. Mas já. Ronnie. Corre. Estoy aprendiendo portugués y me está olvidando el inglés. Ush, usted es violento. Eu estou aprendendo português, eu estou esquecendo o inglês. Y tú te vas a sentar aquí. Aquí, siéntate aquí. Aquí detrás de ella. Ahí, a esa. Escuche. Tradición Tradição es seguir una costumbre. é seguir um costume. Revelación Revelação es trascender conforme a lo que está escrito. é transcender conforme o que está escrito. La tradición A tradição me esclaviza. me escraviza. La revelación A revelação me dimensiona. me Me dimensiona, hace liberto. me faz livre. Vamos a poner un ejemplo. Vamos colocar um exemplo. Dice el libro de Cantar de Cantares, Diz o livro de Cantares, capítulo 8, capítulo 8, versículo del 9 al 11. versículos Depois do lo leem em 9 ao sua 11. casa. Depois vocês leem em casa. Si ella fuera un muro, Se ela fosse um muro, escuche. escute. Si ella fuera un muro, Se ela fosse um muro, sobre él se levantará un castillo de plata. sobre ele se levantaria um Hay alguém castelo de aqui? prata. Alguém aqui? Dice la escritura, Diz a escritura, si ella se ela fuera un muro, fosse um muro, sobre él sobre ele se levantará se levantará un castillo de plata. um castelo de prata. La tradición A tradição dice, diz: la mujer es para cuidar los niños. a mulher é para cuidar dos filhos. La mujer es para lavar y planchar. A mulher é para lavar La e mujer passar. no puede trabajar en la calle. A mulher não pode trabalhar La na rua. mujer tiene que cocinarle mañana, tarde y noche. A mulher tem que Al cozinhar de cabeção del manhã, marido. tarde e à noite ao cabeção do marido. Dice la tradición. Disse a tradição. Pero dice la revelación Mas diz a revelação que ella es que ela é el muro. o muro. Dice la tradición, Diz a tradição, detrás de un gran hombre atrás hay de um una grande gran homem mujer. existe uma grande mulher. Dice la revelación, Diz a revelação, delante de un gran hombre diante de um hay grande homem una gran mujer. existe uma grande mulher. Delante, ¿por Diante. qué? Porque ella es el muro. Porque ela é o muro. Pero la tradición Mas a tradição dice, diz: usted es el macho, você é o macho. usted es el que manda, Você é o que manda. usted es el que gobierna. Você é o que Ella governa. tiene que obedecer. Ela tem que te Ella tiene obedecer. que someterse. Ela tem que se Pero submeter. si ella no es un muro, Mas se ela não é um muro, él no aparece en escena. ele não aparece na Él cena. no vale nada. Ele não vale nada. Porque ella es la ayuda. Porque ela é a ajuda. Ella es el satélite Ela é o que hace satélite que él que faz com que se ele conecte se para conecte que pueda brillar. para que possa brilhar. Usted, hombre, no brilla solo. Você, homem, não brilha Dice la sozinho. revelación Diz a revelação que si usted no tiene un muro delante, que se você não tem um muro usted diante, nunca va a ser un castillo. você nunca vai ser um castelo. Usted va a ser, Você vai ser. no quiero decir la palabra en cubano, Eu não quero dizer a palavra em cubano. imagínese, Imagina aí. valore el muro que el Padre le ha puesto delante. Valorize o muro que o Porque Pai a colocou tradição diante de você. Porque a Está tradição, condenando está lo que el condenando Padre le puso por bendición. o que o Pai te colocou La como bênção. revelación A te revelação liberta. te liberta. La tradición A te esclaviza. tradição te escraviza. ¿Cuál usted va a decidir en esta noche? Por qual você decide nessa noite? ¿Están aquí en esta noche? Vocês estão aqui nessa noite? ¿Están entendiendo? Vocês estão entendendo? Puede darle un aplauso y Podem dar um continuamos aplauso e para ver si me continuamos? emociono. Para ver se eu me Gracias, emociono. papito. Gracias por ser un castillo de plata. Obrigado por ser um castelo de prata. Ok, vamos corriendito. Vamos correndo. ¿Están aprendiendo algo? Vocês estão aprendendo algo? Ok. Las iglesias hoy en día As igrejas, hoje em dia, se han convertido en iglesias de tradición. se converteram em igrejas de tradição. Pura apariencia. Pura aparência. Hay una frase en inglés Existe uma frase em de inglês una compañía de modelos de uma companhia de que moda dice,
Image of everything. Perdón ¿cómo se llama? El anglosajón mío, que lo pronuncio, ¿sabe? Estoy tan emocionado que se me traba la lengua. Desculpa que eu estou tão emocionado que trava minha língua. Image of everything. Imagen todo el tiempo. A campanha da companhia diz: imagem o tempo todo. Así se han convertido las iglesias hoy en día. Assim se converteram as igrejas hoje em Por la dia, maldita tradición. pela maldita tradição. Porque esto tiene que ser así. Porque isso tem que ser assim. Porque en el tiempo de mi abuela así No era. tempo da minha avó era assim. ¿Y sabe qué pasa? E sabe o que acontece? Nos hemos puesto a hacer muchas cosas, Nós nos colocamos a fazer muitas coisas, pero hemos dejado de ser. mas nós deixamos de ser. Cuando usted deja de ser E quando você deixa de ser y comienza a hacer, e começa a fazer, está condenado al fracaso. você está condenado ao fracasso. Yo tengo que ser piloto Eu tenho que ser piloto para después montarme en un avión. para depois subir num avião. Andamos montando en avión Nós estamos subindo y no avião apenas montamos bicicleta. e nós só sabemos andar de bicicleta. Queremos ser grandes, Nós queremos ser grandes, pero no aprendemos a gatear. mas não aprendemos a engatinhar. No aprendemos a caminar. Não aprendemos a caminhar. Queremos volar. Nós queremos voar. Hoy en día, Hoje em dia, Jesús, Jesus, su única función en esta tierra, entre tantas que tuvo, a sua única função nessa terra, entre pero la tantas que teve, principal, mas a principal, ¿sabe cuál fue? sabe qual foi? Venir a salvarnos, Vir a salvar-nos, sacarnos de la tradición nos tirar da tradição y llevarnos a la revelación. e levar-nos até a Cuando revelação. usted no tiene revelación, Quando você não tem revelação, usted tiene información. você tem informação. La información no cambia a nadie. A informação não muda ninguém. Usted es un papagayo. Você é um papagaio. ¿Qué es papagayo, O pastor? que é papagaio, pastor? Alguien que repite lo que escuchó de otro. Alguém que repete o que escutou de Pero outro. cuando usted tiene revelación, Mas quando você tem revelação, usted escucha lo que el Padre le dice você escuta o que o Pai te a diz través de la Escritura através da y Escritura usted lo habla. e você fala. Hay mucha gente Existem hablando y muitas no tienen pessoas nada que decir falando e não tem nada que dizer, porque tienen información, porque tem muita informação, pero no se les ha revelado nada. mas nada foi lhe revelado. Porque lo único que parecen Porque o único que son parece personas como el ventilador. são pessoas como o ventilador. ¿Qué pasó aquí? O que aconteceu aqui? ¿Qué aconteció aquí? O que aconteceu aqui? Ah, mira el baterista. Ah, olha para o baterista. Ah, el del piano llegó tarde. Ah, e o do teclado chegou tarde. Ah, el pastor llegó ahorita. O pastor chegou agora. Usted parece un ventilador. Você parece um ventilador. En vez de pararse firme Em vez de se parar y firmemente decir, Padre, e dizer: Pai, háblame. fala comigo. No a través del amigo, Não através do amigo, no a través del vecino, não através do a vizinho, través de lo que dejaste plasmado através do que deixaste para que el escrito, Espíritu para que o que Espírito habita en mí que habita em mim se conecte contigo se conecte y a contigo través de Jesús e através de yo Jesus pueda saber eu possa cuál saber es el camino, qual é o caminho, cuál es la verdad para mí en esta casa, qual é a verdade para mim para nessa yo casa poder vivir plenamente conforme a lo que está escrito. e para que eu possa viver plenamente conforme Hoy o que en está día escrito. usted es la opinión de la gente. Hoje em dia você é a opinião Quando das usted camina em pessoas. tradição, Quando você caminha em tradição, Usted va a caminar conforme a lo que la gente quiere que usted haga. você vai caminhar conforme o que as pessoas querem que você faça. Pero cuando usted se le es revelado algo, Mas quando você tem usted no le revelação de algo, importa lo que la gente diga de não te usted. importa o que as pessoas digam de A você. usted no le importa si usted está financieramente destruido. Não importa se você está financeiramente A usted no destruído. importa si lleva 2 años en la iglesia sentado y nadie lo tiene en cuenta. Você não se importa se você leva 2 anos sentado na A usted igreja e no importa ninguém si alguien te vê. entró por ahí y el ujier ni siquiera lo saludó. Não te importa se as pessoas entraram e tampouco sabe quem te você é. cumprimentaram. Você sabe quem você é. ¿Sabe por qué sucede eso? Sabe por que isso acontece? Porque no tenemos identidad. Porque nós não temos identidade. Yo sé quién soy. Eu sei quem sou. Ay, pastor, yo pensé que usted era más humilde. Nossa, pastor, eu achei que você era mais humilde. Por eso usted está como está. E é por isso que você está como Porque você está. por apariencia de humildad, Porque por aparência usted de no ha humildade, descubierto quién es. você não descobriu quem você é. ¿Qué es la revelación? O que é a revelação? Déjame ponérselo en el argot latino. Deixa eu colocar em palavras latinas. Escuche, Me escute. la revelación no se estudia. A revelação não se No estuda. tiene que ir a la universidad. Você não precisa ir à No tiene faculdade. que ir a un doctorado. Você não precisa fazer um La doutorado. revelación es algo que usted no aprendió, A revelação é algo que você pero não está aprendeu, aquí, le cayó de pronto mas está aqui. y usted dice, no sé por qué.
Você diz, eu não sei por quê, pero esto va a acontecer. mas isso vai acontecer. Así me pasó con mi esposa. Assim aconteceu com a minha esposa. Le voy a decir Eu cómo vou dizer. explicarle qué es lo que es revelación. Deixa eu explicar como En é el a revelação, argot popular. de forma popular. Revelación. Revelação. Yo sé Eu sei, que sé, que eu sei, que sé, que sei, aunque no sé por qué lo sé, ainda que eu não que saiba voy a por estar que el eu resto de sei, mi vida con mi esposa. que eu vou estar o resto da minha vida com minha esposa. Yo sé, Eu sei, que sé, que sei, que sé, que sei, aunque no sé por qué, ainda que eu não estoy saiba en por Brasil quê, y aquí hay que darme candela para ir. eu estou no Brasil e aqui tem que me dar muita candela para Eu ir. não fui à muita universidade. força. Eu não fui para a universidade. Yo no estudié para casarme, Eu não estudei para casar. pero el Padre me reveló Mas o Pai me revelou que eso era lo que quería para mí. que isso era o que Ele Yo queria no para mim. tengo por qué cuestionar, Eu não tenho por que me questionar. guste o no me guste, Eu goste lo ou que não, el Padre me reveló. o que o Pai me revelou. Ahora, si yo viviera por tradición, Agora, se eu vivesse por si tradição, no es con una cubana se não é com uma criollita, cubana, no me caso. eu não me caso. Si no es con una de 7 pies, Se não é com uma de 7 Não pés, me caso. eu não caso. pero como se me reveló, Mas como eu tive a me revelação, puse una 411. me colocou uma 4x11. Y esa no la dejo ni aunque me den E candela. essa eu não deixo de forma alguma. Porque cuando usted se le revela algo, Porque quando é Você revelado está algo a firme. você está nada firme. lo detiene. Nada te detém. Usted nadie lo va a mover. Ninguém vai te No mover. importa lo que la gente diga. Não importa o que as pessoas No digam. importa cómo usted se siente. Não importa como La você se revelación sinta. no es de sentimiento. A revelação não é de La sentimento. revelación es de convicción. A revelação é Yo estoy convicção. convencido que Eu esta casa, estou convencido que essa De casa, repente. de repente, algo va a suceder. algo vai acontecer. Ay, pastor, pero yo no veo nada. Ai, pastor, mas eu não vejo nada. Estás en la tradición. Você está na tradição. Porque si se te revela, Porque se isso se revela, tú no piensas, tú no ves 100 personas. você não vê 100 Tú pessoas. empiezas a ver 300. Você começa a ver 300. Tú no ves que faltó el pianista. Você não vê que faltou o tecladista. Tú ves que van a venir 3 pianistas. Você vê que serão 3 pianistas. Tú no estás pendiente si la pastora llegó tarde, temprano, si vino, si no vino. Você não está prestando atenção se a pastora chegou tarde ou não, se veio ou não veio. ¿Qué está aconteciendo? Porque no veo a la pastora todos los O que domingos. está predicar. acontecendo? Porque eu não estou vendo a pastora pregar Cuando todos os a ti se domingos. te revela, Quando isso é es revelado a porque você, ella está preparando é porque ela está preparando a los que el Padre ya le mostró aos que o Pai já mostrou a para ela, poder ocupar para poder ocupar lo que ella estaba haciendo o que ela estava y fazendo. ella poder ir a otro lugar a hacer lo que ya ha levantado en esta casa. E ela vai poder ir para outro lugar, fazer o que ela já levantou nessa casa. Los apóstoles ponen fundamento. Os apóstolos colocam fundamento. Levantan Eles levantam, líderes y después ponen el fundamento en otro lugar. levantam líderes, e Isso é depois apóstolo. colocam fundamentos em outros lugares. El Isso é ser apóstol significa apóstolo. enviado, Apóstolo significa enviado, no que vive en la casa. não o que vive aqui na casa. Levanta. Ele levanta, Se invierte, transforma, cree en la gente y después va a hacer a otro lugar lo que está haciendo aquí. e depois ele vai para outro lugar fazer o que ele já fez aqui. ¿Están entendiendo en esta noche? Vocês estão entendendo? ¿Qué es lo que está pasando? O que está acontecendo? ¿Por qué estamos envueltos en la tradición? Por que nós estamos envolvidos na tradição? Porque no sabemos quiénes somos. Porque nós não sabemos quem nós somos. ¿Quiénes somos? ¿Quién no somos? Representantes del Padre en esta tierra. Representantes do Pai nessa terra. Ah, yo pensé que yo era el primo de Teófilo. Ah, eu pensei que eu era o primo do Teófilo. Yo soy un representante de mi Padre. Eu sou um representante do meu pai. No solo no del biológico, Não do biológico. porque el biológico... Porque o le biológico gostava de beber. gustaba- Yo salí a él y tuve que dejar la tradición. Eu saí de lá e tive que deixar essa tradição. Yo soy, dice la Escritura, embajador ¿de qué? Eu sou, diz a Escritura, De la embaixador. Rua Feliciano De quê? Domínguez. Da Del Rua Feliciano reino. Domingues? Não, do reino. El reino no es una calle. O reino não é uma rua. El reino no es un lugar. O reino não é um lugar. El reino es el ámbito donde nosotros los hijos habitamos. O reino é o âmbito onde os filhos ¿Y habitam. el ámbito de quién? Del Padre. E o âmbito de quem? Do Pai. ¿Por qué vivimos en la tradición? Por que nós vivemos na Porque tradição? no se nos ha revelado quiénes somos. Porque não foi nos revelado quem nós somos. Todo lo que el Padre desea ver, no lo va a ver en Él mismo.
Tudo que o pai deseja ver, todo lo que ele el não vai ver nele padre mesmo. desea, Tudo que ele deseja, lo tiene que ver a través de los hijos. ele tem que ver através Através dos de filhos, nosotros. através de nós. Por eso la tradición Por isso a tradição nos manda a mirar para el cielo. nos manda olhar para o céu. Yo no obedezco a nadie en esta tierra, Eu não obedeço ninguém nessa terra, solo a mi Padre que está allá somente ao Pai que está aí em arriba. Cuando cima. usted mira para arriba, lo que ve Quando es el techo. você olha para cima, você só vê o teto. Para que el Padre sea revelado, Para que o Pai seja revelado, yo tengo que verlo a través de usted. eu preciso vê-lo através de você. Yo no puedo ver a nadie que yo no vea físicamente. Eu não posso ver ninguém que eu não veja Sé que fisicamente. Sé que existe, Eu sei que existe, sé que es soberano, eu sei que Ele é soberano. sé que no tengo la menor duda de que es real, Eu não tenho a menor dúvida de que Que é vive real, em mim. que Ele vive em mim. pero Él le plació que todo lo que Él iba a manifestar lo iba a hacer a través de nosotros. Mas Ele quis que tudo que fosse manifesto por Ele Él dijo, seria yo através de nós. preciso hacer alguien que refleje mi imagen y mi semejanza. Ele disse, eu preciso fazer alguém que reflita a minha imagem e a minha Cuando nos semelhança. formó, Quando Ele nos formou, aliento de vida. Ele colocou o sopro de vida. Y dijo, imagen y semejanza mía. E Ele disse, minha imagem e minha A través semelhança. de toda la historia, Através de toda a história, busque en su Biblia busque na sua Bíblia, donde el Padre descendió y hizo lo que Él nos había enviado a hacer a nosotros. busque na sua Bíblia onde é que está que Deus desceu e fez o que Ele nos deixou para fazer. ¿Sabe por qué usted vive la tradición? Sabe por que você vive a tradição? Porque usted no se le ha reflejado que al Padre, el cual nos formó y nos formó con un propósito y una asignación, la gente tiene que verlo a Él a través de nosotros. Porque você ainda não refletiu La o que religión o y la Pai... tradición nos manda a mirar para arriba. A religião e a tradição nos pede para olhar para cima. ¿Sabe por qué chocamos? Sabe por que nós chocamos? Porque todo el que mira para arriba Porque todo aquele que olha para cima mire al hermano, olhe para o irmão, aunque no le guste su físico, ainda que você não goste do seu y físico, dígale te amo. e diga eu te amo. Eres el reflejo del Padre. Você é o reflexo do Pai. Gracias por la esencia que porta. Obrigado pela essência que você Gracias por el carrega. corazón que tiene. Obrigado pelo coração que você tem. Gracias por lo que eres en el Padre. Obrigado pelo que você é no Pai. Gracias porque sé que algo grande el Padre va a hacer contigo. Obrigado porque eu sei que algo grande o Pai vai fazer Usted contigo. está afirmando Você está afirmando al que nadie ve, ao que ninguém vê, pero la gente tiene que ver el reflejo a través de usted. mas as pessoas têm que ver o reflexo através de Por você. eso es que vivimos en la tradición. Por isso é que nós vivemos na tradição. ¿Están aprendiendo algo en esta noche? Vocês estão aprendendo algo nessa noite? La tradición te enseña. A tradição te ensina. Déjame ver cómo lo digo. Deixa eu ver como é que eu vou Porque dizer me van a isso. decir entonces que yo soy un... La tradición A tradição te enseña te ensina que como tú eres tan malo, que como você é tão mal, el Padre te desecha. o Pai... Pero la revelación Mas a revelação te dice te diz que mientras más caído tú estás, que enquanto mais caído você está, el Padre se vuelve en especialista para usarte y avergonzar a los que te critican. o Pai te Ai, transforma ai, num ai. especialista para te usar e envergonhar aqueles que te criticam. Cuanto más malo eres, Quanto mais mal você é, cuanto más indeseable eres para la quanto gente, mais indesejável você é para as el pessoas, Padre te sigue amando. o Pai continua te amando. La gente te desprecia, As pessoas te desprezam, la gente te desecha, as pessoas, pero el Padre te sigue amando. mas o Pai continua te amando. ¿Y a través de quién va a manifestar su amor? E através de quem Ele vai manifestar o seu A amor? través de nosotros. Através de nós. Yo le voy a decir algún testimonio muy personal. Eu vou contar um testemunho muito pessoal. Cuando yo llegué acá, Quando eu cheguei aqui, como estaba acostumbrado a las luces, como eu estava acostumado com a los buenos luzes, equipos, com as excelentes músicos equipes, profesionales, músicos profissionais, la adoración parecía que estaba en el cuarto cielo. Dice que hay tres, pero yo estaba como en el cuarto. a adoração parecia que eu estava no quarto céu. Dizem que existem três, Yo me mas eu já creí estava por no un quarto. momento que yo era un ángel con alas, E eu acreditava que eu era um anjo com que asas, yo estaba bien ungido. que eu estava bem ungido. Pero cuando llegué a Manay Mas quando eu cheguei na Manai y vi un filio e eu vi um filho que tenía incontinencia, que tinha incontinência, que no podía, no se orinaba en la cama y él no se daba cuenta cuando se orinaba. que ele se urinava na cama e nem se dava conta. Y yo todas las mañanas E eu, todas as manhãs, me ponía unos guantes, me colocava as luvas iba a cambiarle su sábana, e ia trocar os seus lençóis, la cubierta. as cobertas. Y él
se sentaba y me miraba E ele sentava e me olhava y me decía, pastor, e dizia: pastor, usted no tiene que hacer eso. você não precisa fazer isso. ¿Sabe cuál fue mi respuesta? Sabe qual foi a minha resposta? Si Jesús estuviera en Manay, Se Jesus estivesse aqui na Manai, ¿qué hubiera hecho él? o que ele teria feito? Cuando usted tenga duda de hacer algo, Quando você tiver dúvidas de pregúntese fazer algo, en su lugar. se pergunte se no que seu Jesus lugar, faria. o que Jesus faria. Lo abracé, Eu o abracei, se sentía avergonzado ele se sentia muito porque envergonhado, nunca porque ele nunca, nadie ninguém, se había ocupado de eso. tinha se ocupado Nunca disso, nadie lo tinha había cuidado abraçado. dele. Ninguém nunca tinha abraçado ele. Se orinaba en las calles y nadie procuraba por él. Ele urinava na rua e ninguém procurava por ele. Y yo terminaba llorando. E eu terminava chorando. ¿Sabe por qué? Sabe por quê? Porque tenía que arrodillarme y decir, Padre, perdóname, Porque eu tinha que me colocar de joelhos e dizer: Porque Pai, eu me creía. perdoa. Porque eu acreditava que yo había llegado. que eu tinha chegado. Mientras usted esté en esta tierra Enquanto você estiver nessa y a terra usted se le revele el Hijo e o Filho se revele a você, y usted sepa que usted tiene identidad e você saiba que você tem y que usted no identidade, está aquí para reconocimiento, e que você não está aqui para ser que usted no reconhecido, está aquí para agradar gente, que você não está aqui para agradar que as usted no pessoas, es la opinión de la gente, que você não é a opinião que, dessas que pessoas, usted que usted iba a ser abortado, que você seria que abortado, usted tenía que haberse muerto en el vientre de su que madre. você teria que haver morto no ventre Todas da sua esas mãe. palabras erróneas que usted dice, E todas essas palavras erradas que você diz, usted nunca se va a encontrar con una verdad. você nunca vai encontrar com uma Cada verdade. vez que usted tenga un tiempo, Toda vez que você tem um tempo, cada vez que usted tenga una oportunidad, toda vez que você tiver uma oportunidade, trate de ayudar a alguien. trate de ajudar alguém. No se necesita tener reales en el banco. Você não precisa ter muito dinheiro no banco. Se necesita un corazón mientras usted camina. Você precisa ter um coração Yo he enquanto sido você caminha. confrontado en esa casa. Eu fui muito confrontado naquela casa. Porque le voy a decir algo. Porque eu vou dizer algo. Muchos de los que andaban en cuello y corbata, Muitos que andavam aí de con, terno, colarinho los branco, mejores zapatos Ferragamos, com os melhores sapatos, de la mejor tienda boutique, da melhor marca de boutique, me daban un abrazo. me davam um abraço. Pero yo sentía Mas eu sentia que no era un abrazo genuino. que não era um abraço genuíno. Pero aquel Mas aquele que se levanta que se levanta todas las mañanas, todas as manhãs, tal vez con mal aliento, talvez com mau hálito, tal vez con el único pantaloncito que tiene, talvez com a única calça que ele tem, no luce bien, ele não é muito tal vez no aparente, tiene un buen olor, talvez ele não cheira bem, pero cuando me da un abrazo, mas quando ele me dá um abraço, yo puedo sentir eu posso sentir que el Padre me dice, que o Pai me diz: tú eres mi hijo amado, você é o meu en filho el amado, que tengo complacencia. no que eu tenho todo o meu prazer. Usted nunca va a sentirse hijo genuino, Você nunca vai se sentir ni va a genuinamente agradar filho al Padre e nem vai agradar ao Pai mientras usted esté limitado enquanto você estiver a lo que limitado diga la gente, ao que as pessoas a digam, como usted se ve, a como você se como vê, usted luce, como como você usted agrada a la aparenta, gente, como você agrada como as aquel se pessoas, ve. como aquele se Solo me vê. interesan aquellos que me pueden llevar a una promoción. Só me interessam aqueles que podem me levar a alguma promoção. Solo me interesan aquellos que yo voy a usarlos para beneficio personal. Só me interessam aqueles que eu vou usar para benefício pessoal. Le abro mi corazón. Eu abro meu coração. Nunca, Nunca. 13 años en el ministerio, 13 anos no ministério. nunca. Nunca. Y he rodado, E eu rodei. he pasado, Eu passei. he estado en posición. Eu estive em posições. Me he creído que soy piloto, Eu achava que eu era o piloto, volando bien alto. voando bem alto. Pero en ese sitio donde estoy ahora, Mas no sítio onde eu estou agora, rodeado de 14 personas, rodeado de 14 pessoas, los cuales la sociedad desprecia, os quais a sociedade las despreza. personas miran mal. As pessoas olham de forma Yo me he má. encontrado con el Cristo vivo. Eu me encontrei com Cristo vivo. Yo tengo un valor. Eu tenho um valor. Yo sé que estoy agradando a mi Padre. Eu sei que eu estou agradando o meu Pai. ¿Por qué? Por quê? Porque cada vez que los abrazo, Porque toda vez que eu cada abraço vez que eles, estoy con ellos, toda vez que eu estou cada com vez que le eles, ayudo a fregar la losa, toda vez que eu ajudo eles a cada vez lavarem que a le louça, ayudo a freír las papas, toda vez que eu ajudo eles a fritar as batatas, me recuerdo la palabra eu lembro da palavra que dice, tuve hambre y me diste de comer. que diz: eu tive fome e você me Tuve deu de sed y me comer. diste de Eu beber. tive sede e me deste de beber. Estuve preso y me fuiste a visitar. Eu estive preso e você foi me visitar. Quítese la tradición de su mente. Tire a tradição da sua cabeça. Quítese la opinión de la gente de su mente. Tire a opinião das pessoas da sua Descubra qué es lo que cabeça. el Padre quiere hacer con usted a través de esta casa. Descubra o que o Pai quer fazer com você Usted no através vino a dessa estar casa. sentado allí. Você não veio só para estar Todos los sentado jueves y todos domingo. as quintas-feiras e os domingos. Usted vino a descubrir
qué quiere el Padre hacer con usted. Você veio descobrir o que o Pai quer fazer com você. No comience a imitar a otros, los cuales están haciendo algo que usted no fue llamado a hacer. Não comece a imitar outros que estão fazendo algo que você não foi chamado a fazer. Yo le dije a mamá, Eu disse à mamãe: mamá, no te pongas brava, mãe, não fique brava, pero mi asignación es en la finca. mas a minha tarefa é no Ahí es sítio. donde yo me siento libre. Aí é onde eu me Ahí sinto es donde livre. me siento útil. Aí é onde eu me sinto Ahí es útil. donde el Padre me habla. Aí é onde o Pai fala Ahí es comigo. donde cuando abrazo, sano una herida. Aí é quando eu abraço, eu saro uma ferida. Isso é parte. Pero usted tiene que descubrir para qué está aquí. Mas você tem que descobrir o porquê você está aqui. Detrás de qué está, detrás de qué usted está. Atrás do que você está? De su llamado Do seu chamado o de una posición. ou de uma posição? De que alguien lo reconozca De que alguém te reconheça o de llegar a su destino a través de esta casa. ou de chegar ao seu destino através dessa Usted no es casa? un llanero solitario. Você não é um viajeiro solitário. Aprenda a respetar y someterse a las autoridades. Aprenda a respeitar e a se submeter às El que no se autoridades. somete a la autoridad O que de la não se tierra, submete às autoridades aqui na puesta terra, por el Padre, colocadas pelo Pai, no creo que usted pueda respetar al que no ve. eu não acredito que você possa respeitar aquele que não vê. Ya cierro con esto. E eu termino com isso. ¿Qué es lo que usted necesita? O que é que você precisa? ¿Tradición o revelación? Tradição ou revelação? ¿Qué es lo que usted necesita? O que você precisa? ¿Afirmación de afuera Afirmação de fora o confirmación del Padre a través de esta casa? ou confirmação do Pai através dessa casa? Confirmación del Padre a través de los padres de esta casa. Confirmação do Pai através dos pais dessa casa. ¿Sabe cuando usted crece? Sabe quando você cresce? Cuando usted es corregido. Quando você é corrigido. Cuando usted le da una instrucción. Quando y te usted dão no uma quiere hacerlo. instrução e você não quer fazer. Usted no sabe lo que es vivir con la madre de esta casa. Você não sabe o que é viver com a mãe dessa Hay casa. que tener revelación. Tem que ter revelação. Pero estoy aprendiendo. Mas eu estou aprendendo. Estoy mudando. Eu estou mudando. Estoy creciendo. Eu estou crescendo. Siento que no soy el mismo. Eu sinto que eu não sou o mesmo. Ay, pastor, usted es orgulloso. Nossa, pastor, você Por é eso usted orgulhoso. está como está. Por isso você está como Porque você cuando está. usted le dan una instrucción, Porque quando te dão uma Você não la instrução, sigue. você não segue. porque mi papá era macho camacho, yo también. Porque meu pai era macho e eu também. Yo no tengo que obedecer a ninguna mujer Eu não tenho que obedecer a nenhuma mulher. que se ha creído el hombre de esta casa. O que ele pensa que ele é? Nunca nada en su vida va a resucitar Nunca nada na sua vida vai ressuscitar si primero usted no muere. se você primeiro não morre. Donde no hay una muerte, Onde não existe uma morte, nunca va a haber revelación. nunca haverá Suba los revelação. adoradores, por favor. Podem subir o Ministério de Louvor. ¿Qué tengo que hacer, pastor? O que eu preciso fazer, pastor? Comience a hablarse usted mismo. Comece a falar contigo mesmo. Ay, estoy a dejar a mi marido, es un cabezón que no lo aguanto. Ah, eu vou deixar o meu marido porque eu não aguento mais. ¿Con quién hablaste? Com quem você falou? ¿Con tu amiga? Com a tua amiga? Háblate a ti mismo. Fala com você mesmo. ¿Cómo así, pastor? Como assim, pastor? Padre, Pai, me estoy hablando a mí mismo. eu con estou él. falando comigo ¿Por mesmo. qué me estoy com hablando a mí ele. mismo? Porque el Padre habita en mí. Porque eu estou falando comigo mesmo, porque Padre, o Pai habita em mim. Yo Pai, quiero coger a mi marido por el cuello. eu quero pegar o meu marido Pero pelo en el pescoço. nombre de Jesús. Mas no nome de Jesus, Cámbiame a mí mude a mim para yo comenzar a verlo a él como tú lo ves. para que eu comece a vê-lo E não como como eu o lo Senhor vejo. vê e não como eu Que vejo. lo quiero guindar del ventilador. Eu quero pendurá-lo no ventilador. Padre, Pai, me siento mal en la iglesia. eu me sinto muito mal na igreja. Estoy hablando a mí mismo. Eu estou falando comigo ¿A mesmo. quién? A mi espíritu. A quem? Ao meu espírito. Estoy sometiendo mi carne. Eu estou submetendo a minha Porque carne. la carne tiene que someterse al Porque espíritu. a carne tem que se submeter Y ao usted espírito. tiene que declarar lo que el Padre decretó. E você tem que declarar o que o Pai decretou. El hermanito de la iglesia le dijo, oye, me enteré que te van a promocionar de pastor ahora en octubre en la conferencia. Aí você fala com o irmãozinho e diz: Nossa, eu fiquei sabendo que você vai ser promovido a pastor agora na conferência de Pero outubro. viene el que está al lado y le dijo, tú no tienes llamado. Mas aí olha para o que está ao lado e diz: Você não tem chamado. Y a los 2 días no te veo más en la iglesia. E aos 2 dias eu já nem te vejo mais na igreja. Cuando eso acontezca, Quando isso aconteça, Padre, Pai, en el nombre de Jesús, no nome de Jesus, ahora mismo le hablo a mi espíritu. agora mesmo eu falo ao meu Mi espírito. carne se somete a mi espíritu. E a minha carne se submete Porque ao meu tú me espírito. dijiste a través de la palabra Porque tu me disseste através da que palavra yo había sido llamado por ti. que eu tinha sido chamado Apago por toda voz ti. del hombre.
Eu apago toda a voz do apago homem. toda voz del sistema. Eu apago a voz do Ningún sistema. hombre me dice a mí lo que tú ya me dijiste. E nenhum homem diz a mim o que o Declaro Senhor lo já que me tu disse. decretaste. Eu declaro o que foi Estoy decretado por ti. escogido. Eu sou escolhido. Soy próspero. Eu sou próspero. Soy de influencia a otros. Sou de influência a outros. Voy a ser próspero y dueño de un negocio. Eu vou ser próspero e Para dono de um poder negócio. sembrar en mi casa. Para poder semear na minha Para poder casa. ayudar al que lo necesite. Para poder ajudar o que precisa. Cuando usted comienza a hablarse a sí mismo. Quando você começa a falar Y a si comienza mesmo a declarar lo que el Padre decretó. e começa a declarar o que o Pai decretou. El Padre decreta. O Pai decreta. Los decretos no pueden ser violados. Os decretos não podem ser Los decretos no violados. pueden ser cambiados. Eles não podem ser Por mudados. eso todo lo que decretó en su palabra, Por isso tudo que ele decretou na palavra. se lo digo en portugués, ninguém, Eu disse em português: ninguém, nadie los puede cambiar. ninguém pode mudar. Nadie. Ninguém. Solo usted, Somente você. creyendo lo que el hermano dijo. Acreditando no que o irmão te disse. Solo usted, Somente você. caminando en la palabra de otra persona. Caminhando na palavra de outra pessoa. ¿Sabe por qué? Sabe por quê? Porque viene la envidia. Porque vem a inveja. Ay, pero yo pensé que el pastor era yo. Nossa, mas eu pensei que o pastor era Yo eu. tenía el número 1. Eu tinha o Él número llegó 1. de último. Ele chegou por último. Pero dice que Dios pesa los corazones. Mas aí diz Não que se trata de Deus lo que olha usted para os haga. corações. Não Se se trata trata de do que lo que você usted faz. manifieste. Se trata do que você manifesta. seu serviço. Através do seu serviço. A través de su ayuda. Através da sua ajuda. A través de estar disponible cuando se necesita. Através de estar disponível quando precisam.